Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Eu, Daniel Fernandes, nasci em 15 de abril de 1979 em Ferraz de Vasconcelos, mas sou natural de Guaianazes. A minha vida tem sido repleta de milagres e de livramentos da parte do Senhor desde os meus primeiros anos. Com apenas 1 ano de idade, tive um sopro no coração e fiquei entre a vida e a morte, internado no hospital em um balão de oxigênio para sobreviver. Até que uns vizinhos aconselharam os meus pais para irem em uma determinada igreja evangélica que havia perto de casa, pois lá o pastor iria orar por mim e eu seria curado. Então os meus pais foram na igreja. O pastor orou por mim, pela fé, mesmo eu estando no hospital, e profetizou a minha cura. Ele disse aos meus pais que eu já estava curado. Minha mãe creu nesta palavra e assim aconteceu para a glória de Deus. 1 ano depois, fomos morar no bairro de Terra Nova. Nesta época, passamos por muitas dificuldades. Meu pai fazia bicos para sustentar a família. Ele trabalhou 8 anos de caseiro em um sítio e depois ele abriu um barzinho, com o qual ele construiu a nossa própria casa, onde moramos por muitos anos. Aos 12 anos, trabalhei em rodeios até os 16. Trabalhei como capataz e nas locuções no grande e conhecido rodeio aqui de minha cidade, na Companhia de Rodeio Hollywood. Depois deixei este ofício e trabalhei fazendo bicos nas roças e como caseiro nos sítios, igual ao meu pai. E em 95 aceitei Jesus, vindo a trabalhar em um local que passei uma semana de provações e privações, iniciando assim a minha carreira com Cristo. Aos 21 anos, ganhando 13 almas para Jesus, senti uma grande e tão forte chamada da parte de Deus que tomei para mim aquela palavra que Deus falou a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Saí da casa dos meus pais e fui morar só em Ibiúna, São Paulo. Lá comecei a fazer a obra do Senhor. Saía para evangelizar nas ruas e em hospitais, ia para as vigílias, passava noites inteiras orando com os irmãos no monte. Fui consagrado a evangelista, recebi do Espírito Santo de Deus dons de curas, libertações e revelações. Então, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me usava muito para a restauração de vidas. Mas, infelizmente, não vigiei e comecei a me envaidecer e a me orgulhar por ser muito usado por Deus. Até me desentendi com um parceiro meu da obra e o desafiei dizendo que se Deus fora mais na vida dele do que na minha, eu queria ficar numa cadeira de rodas ou vice-versa. E isso desagradou muito ao Senhor, que usou meu grande amigo e irmão na fé, o querido irmão Manuel Sapato de Fogo, para profetizar o que ia acontecer. O Senhor também usou uma irmã de oração, muito minha amiga, a querida irmã Sara, profetizando, para me repreender e me alertar para vigiar, pois o inimigo estava preparando ciladas contra a minha vida. E em um dia comum no qual eu estava trabalhando, apanhando laranjas na roça, levei uma queda de 3 metros de altura, vindo um mês depois a ter um acidente que marcou minha vida. Foi quando eu estava a caminho da igreja junto com um irmão e resolvemos entrar na casa de outro irmão na fé, onde ficamos conversando um pouco e lá tinha umas crianças que estavam brincando e dando cambalhotas. Então, elas me pediram que também desse cambalhotas, coisa que eu fazia quando era criança.
A princípio quis hesitar, pois não me achava mais capacitado fisicamente para isso, mas como as crianças insistiram, quis então atender o pedido delas para agradá-la. Dei uma cambalhota na qual me saí bem. Então me animei e dei a segunda, que também foi espetacular. Me empolguei ainda mais e logo me pus a dar a terceira cambalhota. Mas, ao me arremessar, infelizmente, ao invés de me sustentar com as mãos, me desequilibrei e bati com ímpeto com a cabeça no chão. Logo ao cair, fiquei totalmente paralisado e já não mais sentia o meu corpo, exceto do pescoço para cima. Fui levado às pressas para o hospital e lá a enfermeira me disse que eu havia quebrado o pescoço. Então a respondi com grosserias, dizendo a ela que se meu pescoço tivesse quebrado, eu teria morrido. Mas depois fui levado ao hospital de Sorocaba, onde fui submetido a uma intensa cirurgia. Colocaram grandes ferros em minha cabeça. Mais tarde, os médicos me deram a triste notícia. Me disseram que quebrei as 4 partes principais da minha coluna e que nunca mais eu voltaria a andar. Passei um ano totalmente imobilizado. Até os meus braços não se movimentaram. Fiquei totalmente dependente das pessoas para comer e para tudo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, concedeu-me a bênção dos meus braços voltarem a se movimentar. E além deste grande acidente, tive muitos outros. Mas como nada pode parar a trajetória de um ungido escolhido do Senhor, mesmo em uma cadeira de rodas, continuei a fazer com fervor a sua obra, pregando nas igrejas e continuando a ser usado por Deus com os dons do Espírito Santo. Recebi tanta unção da parte do Senhor, pela sua infinita misericórdia, que fiquei conhecido como evangelista Daniel Cadeira de Fogo. E mesmo tendo poucos estudos, Deus me deu sabedoria para mexer na internet e a criar sites e blogs. Montei uma web rádio na qual eu pregava o Evangelho. Depois montei outra chamada Escolinha de Locutores, na qual dei oportunidade a outros irmãos em Cristo para falar do amor de Deus comigo. Mas logo me veio ao coração de criar uma empresa de sites com web rádios, pela qual eu podia ampliar ainda mais a obra do evangelismo pela internet, fornecendo várias web rádios para muitos irmãos pregarem o santo evangelho do Senhor. Hoje, juntamente com meu sócio Tomás Fernandes, somos donos da empresa de web rádios DT Web Host, na qual temos a maior satisfação de fornecer aos nossos amados e queridos irmãos em Cristo que desejam evangelizar por meio da internet web rádios de boa qualidade. Então, só tenho que agradecer ao meu Deus por tudo que tem concedido em minha vida, pelas inúmeras vitórias e também pelas lutas e provações que me fizeram crescer e amadurecer como pessoa e como seu servo. Inclusive, uma das grandes provações que passei aconteceu há 5 meses atrás, quando perdi o meu querido pai, o seu Vicente Gomes, que era tudo para mim. Mas como servo do Senhor, não questiono os seus desígnios, só me submeto à sua soberana vontade e lhe dou glórias a Deus por tudo. Ao meu Senhor, que nunca me tem desamparado e tem me ajudado até aqui, lhe dou toda a honra e glórias. Evangelista Daniel Cadeira de Fogo.